Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de modelos de machine learning para dispositivos com restrição de recurso. Nossa, fiquei até, Falou muito e falou bonito, Fernandinho. Exatamente. Então, para falar sobre esse tema hoje, Denilson tá aqui comigo. E aí, Denilson, como está com o meu companheiro hoje de bancada? Terceiro dia, hein? Aí. Tô no meu terceiro dia de estágio aqui, ó. Tô gostando bastante. E vamos introduzir esse tema aí que você começou com um palavrão gigantesco, mas que tem muita coisa a agregar pro pessoal aí e muita coisa pra eu aprender também, que só coisa nova aqui hoje pra mim também. Exatamente. É um tema realmente, assim, a gente vai falar sobre computação de borda, assim, são algumas coisas que nem todos os desenvolvedores já ouviram falar, né? Então acho que hoje tem muita coisa nova mesmo por aqui. Não é borda de pizza, tá, galera? É outro tipo de borda pra... Você que vai ficar com as piadinhas. Exatamente. E estamos aqui com o Francisco Malaguti, Malagas. E aí, Malagas, como você tá? Tudo bom, Fernandinho? Eu atuo principalmente como arquiteto de soluções e cientista de dados. E vamos falar um pouco desse assunto que eu comecei a conhecer ele para fazer algo ali na minha vida privada. Começou com uma diversãozinha para eu categorizar cartinhas de Magic e que hoje eu acabo usando no meu projeto no dia a dia. Legal demais. Também estamos aqui com o Rodrigo, que é a primeira vez que tá aqui no Entre Chaves. Seja bem-vindo, Rodrigo. Se apresenta pra gente. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Denilson. Essa é a primeira vez, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Fux. Sou estagiário de desenvolvimento, mas faço pesquisa em Machine Learning e nessa área aí pela universidade. E por projetos afora, assim como o Malaguti, né? O interesse e a curiosidade de tentar fazer algumas coisas que a gente sempre acompanhou funcionar e se tornarem verdade, nos leva a essa computação de bordo a tentar fazer esse sonho, né? Tornar realidade, né? Exatamente. Então, pra gente, começar a falar, um pouco mais do tema, legal a gente falar, que dispositivos, então, com restrição de recursos, quando a gente tá falando, é o que a gente, no nosso dia a dia aqui, temos muitos, né? Por exemplo, smartphones, nosso wearables, os relógios, a gente tá falando de IoT, Então, basicamente, vamos falar assim, drones, enfim, estamos falando de dispositivos que têm alguma restrição, seja ela de armazenamento, de memória, por exemplo, de consumo de energia, de processamento, Então, são dispositivos que têm alguma restrição e que aí, quando a gente precisa desenvolver algum modelo, de machine learning e tudo mais, para esses dispositivos, a gente enfrenta alguns desafios. E, para falar um pouco sobre isso, a gente tem que voltar no conceito, que é justamente a computação de borda, ou edge computing, Então, acho que para começar aqui, vamos falar um pouquinho do que é essa computação de borda, para que todos os ouvintes também entendam e estejam, na mesma página, para que a gente, assim, consiga entrar nos desafios e tudo mais que a gente vai conversar aqui hoje. Mas, então, o que é computação de borda? Computação de borda, é um termo que é não muito conhecido aí, até para quem estuda muito machine learning, que ele trata de um sistema fechado, Computação de borda é basicamente você vai trabalhar com um sistema embarcado, um sistema fechado, um smartwatch, um drone, E normalmente computação de borda se define para tentar fazer tudo funcionar dentro daquele sistema, sem ter nenhuma carga ou dado ou processamento sendo feito em um servidor externo ou nuvem, independente do que for, Pensando um pouquinho nisso que você falou, quando a gente vai fazer esse tipo de sistema, normalmente eu penso até no que eu atuo hoje. E por mais que a gente queira fazer, normalmente a gente tem recursos muito limitados. A Fernandinha deu o exemplo do smartwatch, que normalmente muitas pessoas que usam acabam tendo, problema com a bateria ou com o processamento. Se você tem um celular, por mais que tenhamos celulares muito potentes, a maioria deles não vai ser tão potente quanto um computador ou um servidor. E toda vez que a gente fala de o principal problema das pessoas é o quão caro vai ser, o quão grande tem que ser o servidor e quantas GPUs eu consigo enfiar dentro dela. E é onde normalmente esse problema tá. Então, muitas vezes, quando a gente vai lidar com esse problema, e é até uma parte que depois a gente vai acabar chegando, é que por mais que ele tenha que se rodar inteiro, ele tem que estar meio que autocontido, você muito provavelmente vai ter problema de fazer isso e você vai acabar usando uma abordagem híbrida. Eu atuo hoje muito com chão de fábrica e a gente tem uma série de Raspberries que são conectados às máquinas do chão de fábrica para fazer uma série de medições. E por mais que eles funcionem muito bem para isso, que a gente consiga colocar alguns modelos, a gente não consegue lidar com Big Data. E se tem uma coisa que streaming de dados vai fazer, é Big Data. Então, tanto para IoT quanto para esses sistemas embarcados que a gente acaba fazendo, normalmente você fecha uma parte que é a funcionalidade dentro dele, que ele tem que funcionar inteiramente, e depois você pega esse excesso de dados, essas plataformas, e você acaba
repassando ela para alguns locais, seja um lake, seja uma forma de uma arquitetura em eventos, para você poder fazer um pós-processamento depois, ou fazer um processamento de Big Data em cima, que vai te dar métricas e mais informações a respeito. Um exemplo disso é que eu tenho uma coleção de Magic, de cartas de Magic. Eu costumo brincar, inclusive, que eu tenho talvez um carro em pedaço de papelão dentro da minha casa e que eu preciso vender elas em algum momento. Quem quiser comprar cartas de Magic já sabe quem procurar. Só que fazer isso é muito custoso. São milhares de cartas cujo preço varia diariamente. Então o que eu pensei? Poxa, eu queria uma forma automatizada de fazer isso. E eu tinha um Raspberry Pi na minha casa. Eu tenho uma webcam. Eu falei, será se eu consigo conectar minha webcam e colocar algum modelo de processamento de imagem que consegue pegar a carta, tirar o nome dela, verificar se essa carta, por exemplo, elas podem ter alguns defeitos que valorizam ou que removem valor dela, e elas podem ser foil, basicamente elas brilham, o que tornam elas mais caras. Então eu precisava um modelo que fosse capaz de identificar nome, a imagem, texto, ver se ela brilha, ver a qualidade da carta e a partir disso verificar em um site externo qual é o preço dela, por quanto eu consigo vender ela, né? Em qual estado que ela está de conservação. Só que aqui a gente acabou de quebrar essa ideia do sistema embarcado, ele ser autocontido. Eu acabei de falar que existe quase como uma bolsa de valores relacionados a essas cartas, eu preciso consultar elas. Então, qual que era a minha ideia inicial? Fazer uma parte do embarcado, onde ele ia ser portátil, então eu poderia levar isso numa loja de Magic, numa loja de cartas, poder fazer isso em tempo real, ir passando, porque eu não quero, provavelmente não vou vender elas inteiras, vou vender em partes, passar uma série delas e pegar esse valor. Então, eu passaria uma série de cartas na frente da câmera, ele reconheceria, colocaria isso num banco de dados virtual, que ia dar em memória, e eu ia poder usar esse banco de dados, depois desse processamento tudo, para fazer essa consulta toda de uma vez nesse sistema, numa única consulta, que ia me dar o preço, que ia me passar ali o valor da venda, eu poder fazer tudo isso, automatizar todo esse processo. Então eu separei basicamente o que eu conseguiria fazer de forma embarcada do que eu preciso de acesso externo. E isso acabou sendo até como eu atuo hoje, porque eu pego uma série de informações e atuo nela dentro dos Raspberries no chão de fábrica, mas quando eu vou fazer processamento em Big Data ou algumas coisas que eu preciso rodar em Kubernetes, eu preciso mandar essa informação para fora ou fazer esse streaming de dados. E aí você falou do Raspberry aí, mas basicamente, para quem não conhece, é um computadorzinho pequeno, né? Conta aí, o que é o Raspberry, gente? Raspberry é um computador que é o quê? Um pouco menor que um celular, em média, hoje em dia. Aí depende do modelo, né? Por exemplo, você pega um Raspberry 4, ele tem a capacidade perfeita de funcionar com um sistema operacional como o Linux, né? Que é mais leve, e funcionar como um computador mesmo, né? Mas ele é muito utilizado para automação, para sistemas embarcados, né? Como a gente está citando aqui, ou para diversas aplicações, né? Vai mais da parte crafter, né? E aí você falou várias coisas aí, Malagas, no seu exemplo, que eu acho que é legal da gente entrar, que nesse exemplo mesmo do Magic, né? Você falou que você criou um pedaço do sistema embarcado no seu Raspberry que você tinha, e o resto você teve que consumir da internet, porque afinal você tinha uma bolsa de valores lá, você tem que consumir da internet de qualquer jeito. Mas por que você resolveu utilizar um pedaço dele embarcado? Qual que era a vantagem de utilizar esse pedaço aí, né, embarcado, e não fazer tudo na nuvem, por exemplo? Não utilizar lá o modelo, criar o modelo, colocar na nuvem, pronto, acabou e era isso. Nesse momento, eu tinha 2 motivos pra fazer isso. O primeiro deles é, eu já tinha um Raspberry em casa, que ele tava lá parado e eu queria aprender a mexer nele melhor, porque o Raspberry, pra alguém de ciência da computação, é quase que um Lego. Você pode ficar comprando basicamente conectores e montar o seu mini computador de bordo que você pode usar à vontade. Mas o outro motivo que eu queria algo que fosse muito pequeno, não fosse tão caro e eu pudesse levar pros lugares, basicamente pras lojas e tudo mais. Inclusive em alguns momentos que eu sei que eu ia precisar fazer isso sem internet. Eu não sou só eu que precisava disso, eu tenho alguns amigos também. E o meu computador é caro e é grande e eu não queria ter que levar eles pros lugares. Hoje eu tenho um notebook que me permite fazer isso, mas na época eu tinha já esse Raspberry Pi que eu usava na faculdade. Então era mais por isso. Mas um motivo que eu posso fazer, por exemplo, é o próprio chão de fábrica, que eu posso falar a respeito. É uma coisa que a gente tem hoje, que o processo tem hoje. Eu preciso de análise contínua de dados das máquinas do chão de fábrica. Eu preciso de análise de performance para entender o que está acontecendo lá. Só que lá eu tenho uma série de problemas. Eu tenho problema de internet, eu tenho problema de conexão. A gente já trabalhou com outros clientes, por exemplo, da DTI, que não era nem no chão de fábrica, mas o cara precisava, por exemplo, que o aplicativo inteiro funcionasse num tablet no meio do mato. Então, assim, não tem internet, não tem conexão, só que ele precisa funcionar inteiro e quando ele voltar para algum lugar que tem internet, todo aquele processamento pendente precisa ser feito. Então, tem uma série
série de regras de negócio que tem que estar lá dentro, tem uma série de coisas que eu preciso que ele funcione por si só, e que quando ele voltar a ter conectividade, ou quando ele voltar para essa situação que é mais confortável, eu poder levar esses dados de volta e ele ser funcional. Pode ter problema, por exemplo, eu tô lidando com a internet das coisas num sistema complicado de eventos. Uma parte no meio do caminho pode morrer. E muitos desses sistemas, eles estão dentro de VPCs internas. Então a gente vai ter uma série de regras de internet, né, que vão estar ali fechadas dentro do chão de fábrica, dentro das plantas, dentro dos locais. Então são muitas conexões, muitas regras abertas e que elas podem falhar. Isso tem que garantir que quando elas voltarem, elas têm que voltar e você não pode perder essa informação. E elas têm que ter tudo para funcionar ali mesmo sem internet. Um dos pontos que a internet beneficiou com essa questão de transição da informação é que você vai ter aplicativos com menos tamanho se você utiliza a internet para sempre subir essas informações. Mas com esses modelos ocupando o espaço do dispositivo ou do telefone em si, existe alguma otimização que é feita de tamanho, de compressão desse dado? Porque a gente vai chegar no momento que vai ocupar tanto dado, informação ali, que vai chegar no limite do dispositivo, né? Exato, né? E até do que você falou mesmo, né? Também, que isso é uma das principais preocupações para modelos de machine learning e treinamento de modelos no geral, né? Estamos testando isso hoje, inclusive no meu projeto, porque a gente estourou a memória dos Raspberry Pis que a gente tinha. Então a gente tá tendo que reduzir. Tem uma história na sprint só para fazer isso, porque ficou muito grande. Mas um exemplo que todo mundo tem é câmera de celular. Hoje, todo celular mais novo que sai vai ter lá Powered by AI, vai poder falar que você vai tirar uma foto, que você não precisa se preocupar, não seja um fotógrafo profissional, aperte um botão e ela vai sair perfeita. Para isso acontecer, tem uma série de parâmetros que precisam ser configurados, tem uma série de automatizações que precisam ser feitas, e uma das formas de fazer isso, né, que eu costumo brincar muito, que IA é a segunda melhor maneira de você resolver qualquer coisa. E normalmente você tá fazendo isso porque você não sabe fazer a primeira, ou porque é muito custoso fazer a primeira. Sim, né? Gostei. Um fotógrafo Vou profissional... usar daqui pra frente. Um fotógrafo profissional vai tirar uma foto melhor que a sua IA. Dito isso, eu não sou um fotógrafo profissional, nem vou aprender isso agora. Então, a IA vai ser uma forma de resolver isso pra mim. Vai fazer uma série de coisas. Só que eu preciso disso no meu celular. E eu quero tirar foto sem internet. Entendeu? Eu fiz uma viagem, fui numa cachoeira, quero tirar uma foto bonita. Ah, não, você não pode, você não tem internet aqui. Pô, tipo assim, não dá, sabe? E existem frameworks pra isso, né? Agora, só pegando no exemplo da foto, antes de você continuar, eu tenho um Samsung, um S23 Plus, e ele tem também, né? Essa mesma coisa, da otimização da foto com AI, tá no Pipopo. Mas ele me odeia, eu acho. Porque ele, sem brincadeira. Porque toda vez que eu tiro uma foto, meu rosto, ele modifica meu rosto. Ele deixa meu rosto mais redondo. Eu fico assim, gente, não tem a menor condição isso. Eu acho que não foi bem otimizado o meu não, viu? Provavelmente tem como você olhar alguns parâmetros ali pra melhorar isso. Já tentei. Queria era jogar fora essa IA na câmera do meu telefone. Mas tem muitas coisas, a gente tem frameworks específicos para isso e que eles vão além, tá? Muitas vezes quando a gente lida com coisas relacionadas à performance em borda e tudo mais, a gente pensa, por exemplo, no celular, pensa nisso, mas eu iria até numa outra parte que é no dia a dia normal, quando a gente vai usar a IA, a gente pensa muito na IA rodando no servidor, enquanto a gente tem o client na máquina do usuário final. Um dos motivos de terem portado, por exemplo, frameworks famosos como TensorFlow, PyTorch, por aí vai, para JavaScript, é você poder rodar a IA de maneira distribuída. Em vez de você ter um servidor rodando uma IA parruda, você gera um modelo que talvez não vai precisar tanto processamento e você coloca ele no lado do cliente em vez de no lado do servidor. E aí, cada pequena máquina, cada pessoa que for consumir aquilo, vai consumir um pouco do processamento da própria máquina para fazer isso e você não vai precisar do servidor parrudo. É uma forma, inclusive, de você reduzir custos. E se você sabe, por exemplo, que isso vai rodar numa máquina de alguém que joga muito, você não tem problema, porque a máquina dele tem uma GPU. A máquina dele tem o que é necessário para rodar e você não precisa de 400 GPUs no seu servidor para rodar aquilo. Então você consegue distribuir esse processamento e passar isso para frente. É uma das formas de você lidar. Então, tipo assim, quando você vai fazer um sistema desse tipo, como um arquiteto de software mesmo, você é um arquiteto de soluções, você precisa planejar esse tipo de coisa, você precisa ter ciência da regra de negócio, qual é o seu público, onde esse processamento vai ser feito, você consegue distribuir ele, qual é essa forma de arquitetura que você vai usar, se você vai usar, por exemplo, um driver e workers, o que vai ser esse driver que vai fazer esse direcionamento, o que vão ser esses workers, porque às vezes você vai colocar o modelo na máquina de quem está consumindo mesmo, seja ela um celular, seja a máquina mesmo do navegador da pessoa, que é onde ela vai rodar, porque tá rodando em JavaScript. Isso é interessante, Malaguti, que é justamente um ponto que está sendo
tratado na pesquisa que eu tô fazendo na universidade, né? Que a gente tá trabalhando com modelos para a área da saúde. E a gente chegou na questão do deploy mesmo do modelo. E pensamos, né? Poxa, a gente vai fazer o médico ter que conectar com uma API externa com um servidor. Beleza, a gente vai ter que fazer esse servidor, né? Aí a gente chegou nessa discussão, né? Se vamos utilizar essas bibliotecas que são ligadas com JavaScript, a gente já tá olhando isso para rodar na própria máquina. E que muitas vezes, fazendo uma boa otimização do fluxo de dados, dependendo, até uma quantificação do sistema, ela consegue aguentar tranquilo, mesmo sendo uma máquina comum, vamos dizer assim, né, do dia a dia, conseguir rodar um modelo de uma machine learning para a área da saúde, uma vez onde o médico precisa dar um acesso aos dados. Vamos supor que cai a internet no hospital, o cara vai ficar sem o exame, né? A gente tem que pensar nessas possibilidades também, entendeu? Então é muito bacana você ver que a tecnologia tá tudo meio que circundando e evoluindo para suportar esses sistemas embarcados. Parece que normalmente precisa uma coisa, e realmente, para você fazer coisas muito grandes, né, sei lá, o ChatGPT com certeza usa muito processamento, usa um servidor. Mas, por exemplo, se você quiser colocar hoje um LLM numa máquina que não tem GPU, mas que ela tem 8 GB de RAM, você consegue baixar o Mistral 7B, que tem só 7 milhões de parâmetros, e ele vai consumir 5 GB de RAM. Provavelmente vai deixar seu sistema bem lento, mas ele roda. Então, se você precisar rodar um LLM, não vai ser o LLM mais rápido, mas ele roda. E normalmente são essas otimizações que você vai ter que se preocupar em fazer e tomar cuidado. Qual é o tipo de processamento que você precisa? Igual eu disse, no meu caso, era um processamento de imagem. Beleza, ele é algo que eu vou precisar fazer os frames do vídeo, pegar. Só que existem algoritmos de poda e formas de fazer isso que resolvem esse problema. Um vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens. Eu preciso mesmo de todas essas imagens? Ou eu posso pegar e filtrar só as que são relevantes, jogar todo o resto fora e processar menos? Entende? Eu preciso chamar esse modelo todas as vezes? Eu preciso da imagem inteira do vídeo? Eu preciso primeiro só reconhecer onde está a carta, cortar em volta dela e jogar essa parte no meu algoritmo que é mais relevante. Até a própria robustez do modelo, né? Por exemplo, a gente tem modelos como o Mobile VNet, que é da própria Keras, ou Keras, eu acho. Ele é uma rede neural convolucional. E várias vezes eu encontrando, né, soluções que foi só remover neurônios que eram redundantes. Eles faziam a mesma coisa que várias outras camadas de neurônio e quando você vai ver, seu modelo reduziu em 30% o tamanho e continuou com a mesma efetividade. Então tem várias técnicas de otimização. E uma das coisas que isso vai fazer é quando você começa a otimizar em regras de negócio. Outra coisa, tipo assim, quando a gente usa muito rede convolucional, a gente utiliza muito deep learning, com um objetivo. Nós não vamos mapear tudo que vai acontecer. Nós não sabemos tudo que vai acontecer. O que eu vou fazer então? Eu vou jogar uma quantidade gigantesca de informação na minha rede e ela que aprenda, porque eu não sei ensinar pra ela. E tudo bem, faz todo sentido. Só que quando você precisa levar isso pra esse tipo de ambiente que é limitado, você pode reduzir essa quantidade de coisas que ela aprendeu. Ela precisa aprender tudo que tá naquelas informações mesmo? É esse o contexto que eu preciso ou eu consigo reduzir? Eu consigo reduzir. Então o que eu vou fazer? Vamos remover redundância, vamos fazer alguns processamentos, por exemplo, ele é processamento de imagem, mas não precisa processar qualquer coisa. Eu tenho um modelo, quando você vai fazer modelo de processamento de imagem, a gente usa muito modelo pré-treinado. Já tá treinado para uma série de coisas e você faz só o fine tuning. Beleza, mas esse modelo ele é gigante. Depois que eu fiz o meu fine tuning, eu preciso dele todo mesmo? Eu preciso de um modelo tão grande para fazer isso? Ou eu consigo usar um modelo menor e ter a mesma eficiência? E o que eu tô chamando de eficiência? Qual a métrica que eu vou usar? No meu caso, eu só preciso que ele pegue a carta certa. Eu não preciso que ele faça isso da melhor maneira possível. Eu não vou passar a carta super rápido na frente da minha câmera. Não, eu posso apontar, esperar ela aceitar, passo para a próxima carta. Isso vai ser muito mais rápido do que eu abrir, ler o nome da carta, abrir o site, digitar o nome da carta, olhar. Então, eu só preciso otimizar isso para seja melhor do que o meu atual. Eu quero que isso seja mais fácil. Então, eu não preciso que ele seja o melhor. Porque quanto melhor eu quero que ele seja, mais custoso fica. Mais difícil fica de fazer. Mais treino eu preciso, mais dado eu preciso. Eu só quero que ele seja melhor do que o meu atual. E a partir dali eu vou otimizando, defino uma métrica e vou rodando modelos e modelos. Tem modelos feitos para funcionar com menos dados. Tem modelos feitos para funcionar menor, desde que seja num contexto limitado. E é a partir disso que a gente vai trabalhar. É dessa forma que a gente vai fazer. A gente até chegou a mencionar nesse negócio da quantidade de parâmetros que você mencionou aí, na live, né? Falando sobre especialização de modelos e tal, da quantidade de parâmetros. Nem sempre é pior, né? Reduz a complexidade, mas às vezes é porque ele está sendo mais especialista. E nesse caso de dispositivos, né, que tem alguma restrição,
talvez seja também um caminho, né, na hora que a gente vai utilizar esses modelos já pré-treinados, né? E aí eu tava pensando, porque a gente falou muito assim sobre quase como se fosse um trade-off também, né, entre o quão o modelo é preciso e o quanto ele é eficiente para rodar naquele dispositivo que tem restrição, né? Foi basicamente isso que a gente tá meio que falando, assim, o versus, né, que é tipo assim, claro, eu posso ter um modelo incrível, preciso, complexo, mas ele não vai rodar no meu dispositivo que eu preciso que ele rode. Essa é a parte que a gente entra, que ela começa a ficar muito divertida e extremamente complexa. Porque você falou, nós temos vários modelos com processamento diferentes. E tipo assim, você falou que você tem um S23 Plus. É isso. Certo? Sim. Curiosamente, eu tenho o mesmo celular. Bem, nessa empresa você aqui... Você gosta da câmera dele? Eu da gosto. Foto, eu gosto da câmera dele. Mas, não da câmera, né? Mas da otimização da foto. O que acontece? Nós temos 1000 pessoas nessa empresa. Se você olhar, vão ter dezenas, centenas de aparelhos diferentes, com centenas de specs diferentes. E aí, como você otimiza isso? Você tem várias formas de fazer. Uma delas é meu público-alvo. Meu público-alvo tem alto poder aquisitivo. Então eu vou pegar um modelo melhor, se rodar no seu celular, bom. Se não rodar no seu celular, o problema é seu. Talvez você não seja meu público-alvo. Compre outro telefone. Melhore. Eita. Só que não é isso que você quer. À medida que a gente começa a lidar com sistemas mais complexos, abrangentes e democráticos, a gente começa a ter que ter uma estrutura de deploy CI/CD e de métricas muito mais robustas. Uma das coisas que eu citei na live, por exemplo, que é uma forma de deploy, é o multi-arm bandit. Por exemplo, vamos começar a fazer um deploy. Eu fiz um deploy num modelo. Poxa, eu vou agora continuar o meu desenvolvimento, mas eu queria testar outros modelos. Então o que eu vou fazer? Desenvolvi 2 modelos. Como é que eu testo ele? Maneira simples que a gente pensaria aqui, fazer um teste AB. Vamos pegar ali, separar os grupos de pessoas de acordo com uma distribuição que a gente pegou e cada um testa um. Poxa, mas isso poderia gerar uma coisa negativa numa parte dos meus clientes que está usando um modelo pior, né? A gente mesmo falou na live que algumas pessoas estavam com o AI no WhatsApp, outras não. O meu, por exemplo, agora está. Na segunda-feira já não estava, ainda não estava. Só que o que acontece? Você tem agora, em vez de só ter 2 grupos, eu tenho também agora deploy em ondas. Então, em vez de eu deployar para todo mundo, eu pego um subset do grupo A, um subset do grupo B e eles experimentam. Ok, agora em vez de eu ter só 2 modelos, eu tenho que ter 2 modelos, eu tenho que ter um subgrupo. Além do subgrupo, eu vou ter também um grupo que vai ser o grupo canário. Então, é um grupo menor ainda de usuários chaves que se inscreveu para receber o beta dos meus modelos. Então, agora eu tenho o grupo A, o grupo B, o beta e por aí vai. E uma das coisas que a gente vai fazer, né, à medida que a gente vai tendo métricas diferentes para os meus grupos de usuário, eu vou segmentando eles, em algum momento eu vou acabar chegando numa metodologia, como esse cara que eu tô falando que é o multi-arm bandit, que funciona da seguinte maneira: eu vou ter vários dos meus modelos sendo treinados em paralelo, eu vou medir a eficiência desses modelos e os recursos que eles precisam, e de acordo com o seu dispositivo, eu vou olhar quanto que o seu dispositivo aguenta. Tanto. Para esse dispositivo, qual que é o melhor modelo que eu tenho? É esse. E eu começo a fazer deploys dinâmicos dos meus modelos baseado em qual dispositivo você está usando. Qual é o seu aparelho. Quanto de memória livre você no seu aparelho, por exemplo. Meu aparelho tem 8 GB de RAM, mas ele está constantemente consumindo 3. Então eu tenho 5 livres. Então eu vou te dar um modelo que vai consumir até 3, porque eu quero que você tenha pelo menos 2 livres. Então você começa a dinamicamente, a partir de análise de uso e análise dos aparelhos que estão sendo usados, deployar modelos específicos para cenários específicos. Obviamente eu fui caminhando aqui de um cenário mais simples até um cenário mais complexo. E aí quando você vai, a pessoa troca de aparelho, quando ela fizer o download de novo, vai vir um modelo diferente, mas que talvez seja melhor, porque agora ela tem mais memória. E se eu sei que ela é uma pessoa que se inscreveu, eu consigo fazer mais testes com ela, passar. Quando eu vou fazer um deploy novo, eu não vou fazer pra todo mundo, né? Eu não quero acontecer, tipo assim, de quebrar todos os meus usuários de uma vez se eu tiver um problema. Eu vou pra um grupo menor e aí eu vou em ondas até que eu tenha passado isso pra todo mundo. Então, existem essas formas de deploy que você vai lidando. Não, isso é muito interessante, né? A forma de testar os modelos, fazer esses testes AB, levando em consideração a restrição do dispositivo que a pessoa tem disponível, né? Acho muito interessante isso. O uso dela também. Ela uso, pode, né? Você pergunta, você vai usar isso aqui pra quê? Vou usar pra tal e tal, uma caixinha, checkbox. E ela fala, não vou usar isso pra tal e tal. Você fala, não, com base nesse checkbox, eu vou pegar esse modelo e deployar pra ela, porque funciona melhor e eu não tenho que... existe esses checkbox pra gente falar, né? Pra que você vai usar esse aplicativo? Pra que você vai saber? Eu vou pra tudo. Vendi minha aula pra vocês. Pode segmentar num grupo. Se você vai selecionar... Não, total, eu tô brincando. Mas se você vai selecionar menos coisa, pra que você vai baixar esse mundo de dependências, esse modelo gigante? Se você vai usar pra isso aqui, eu tenho um modelo que funciona ótimo não consome... Isso, né?
pega esse. E é engraçado você falando sobre tudo isso, e aí eu vi que agora também tem um termo que chama DevEdOps, porque a Dev é tudo, DevOps virou tudo, né? DevOps virou tudo. Tem anúncios agora também. Tem DevSecOps, tem DevOps, tem DevFinOps, tem 1 milhão, né? Tem muita coisa. Mas tem agora também o DevEdOps, né? Que é basicamente deployar, então, coisas pensando em computação de borda. Doideira. Porque é realmente diferente, né? Tipo assim, se você parar pra olhar, tanto isso quanto dados, sempre que eu vou falando sobre isso, o pessoal fala, nossa, é muito diferente do cenário atual, que eu trabalho, que eu vivo. Mas deveria ser diferente? Porque, tipo assim, do mesmo jeito que a gente faz isso baseado, deploys dinâmicos, baseado em demandas... Poderia, por que não fazer, né, isso com software, né? A gente faz muito no pouco, geral, né? E mesmo que não seja por demanda de hardware, por demanda de business ou qualquer outra coisa do gênero. Então, o que acontece é que cenários limitados ou cenários mais competitivos, eles acabam fomentando esse desenvolvimento mais competitivo ou mais adequado. Então, é uma coisa que, tipo, mas eu não tenho métricas. Pô, mas você não deveria ter? Eu não tenho isso hoje. Mas você não deveria utilizar? Você não deveria facilitar? O meu deploy do meu front-end demora 1h e 40 minutos. Mas precisa disso tudo, entendeu? É onde a gente entra nisso. E é uma parada interessante que a gente vê que volta para um dos temas iniciais dos sistemas embarcados, né? Que é a especialização, como o Malaguti propriamente falou, né? Você tem as checkbox. Para que eu vou baixar um sistema de ML que eu quero que preveja quanto tempo que eu dormi, o que eu vou comer amanhã, o que eu comi ontem, tudo, se eu só quero trabalhar com sono, entendeu? Você baixa só o modelo de sono. O foco mais dos sistemas embarcados é ser realmente mais específico, entendeu? Por isso que é um ponto que é difícil até de trabalhar, né? A especialização e o foco do modelo. O que você quer que ele seja, o que você quer que ele faça e quem que você quer que ele atinja, o público-alvo em si, entendeu? Total. E teve uma coisa que você falou, mas que eu fiquei querendo entrar um pouquinho mais no detalhe, que foi sobre o custo. A diferença entre custo de você usar modelos de machine learning embarcados ou na nuvem. Qual que é essa diferença? Assim, porque você começou falando que às vezes pode até ser um pouco mais barato se você leva o modelo para a borda, né? Do que usar na nuvem ou de utilizar um premise, enfim. E aí? Qual que é a diferença? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, principalmente quando a gente vai lidar com embarcados afins, que é custo não é só financeiro. A gente até falou sobre isso na live, né? Porque eu vou te dar um exemplo que é custo de imagem. Tem alguns aplicativos que, se você fosse baixar tudo que existem dentro deles, eles consumiriam infinitos espaços, né? Então, o que ele faz? À medida que você vai dando permissão, que você abre uma tela, ele pergunta, isso aqui vai precisar baixar mais uma coisa. Você dá permissão? Aí você dá e ele baixa. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai consumindo mais memória, mas ele também, às vezes, dependendo do que você vai rodar, ele vai consumindo bateria. E consumir bateria, por exemplo, em relógio, porque ele vai medir 1 milhão de métricas que você tem, às vezes é um saco. O pessoal não gosta. Então é melhor você pegar isso do relógio e jogar pro telefone e deixa consumir memória do telefone, bateria do telefone. O telefone o pessoal vai lembrar mais de carregar, vai estar mais tranquilo, tudo mais, ou manda isso pra nuvem. E aí você gasta isso financeiramente com você mesmo processando e a pessoa pode ver num aplicativo. E aí você vai ter uma imagem melhor, não vai consumir tanto e aí o pessoal gosta mais desse aplicativo. Mas em questão de custo, via de regra quanto menos eu precisar fazer e passar pros outros, mais barato fica pra mim. Então, se eu fizer todo o meu processamento de machine learning na máquina dos outros, eu não vou ter que pagar por isso. Então fica mais barato. Só que aí, eu não lembro agora qual que foi. Tem alguns softwares, por exemplo, que você vai rodar. O próprio Chrome mesmo, que é um navegador, você fala, poxa, o Chrome deve estar minerando Bitcoin aqui na minha máquina. Não é possível que ele está consumindo isso de memória. E se eu tirar, por exemplo, abrir 20 abas no Chrome e tirar meu notebook da tomada, passou meia hora, eu tô com 50% de bateria. Então, tipo assim, o tanto que você vai repassar isso pro seu usuário final, você tem que pensar também nesse custo. Mas sim, você não ter isso no servidor vai ser sempre mais barato. Porque você tá pegando esse custo e dividindo ele com o seu usuário final. Aí, normalmente, isso vai vir consumindo em bateria ou por aí vai. Quando que começa a valer a pena isso? Isso depende muito do que o seu modelo faz. Porque uma das coisas que as pessoas precisam lembrar também é que nem tudo você pode jogar para o seu cliente, você tem que fazer no servidor. Até por uma questão de segurança. O seu servidor está protegido. O que está na máquina final ali do seu cliente, no seu celular e tudo mais, ele não está tão protegido assim. Ele pode ter uma certa camada de segurança, mas ele não está no seu servidor. Ele é acessível, seja para engenharia reversa, seja para algum ataque, seja para jailbreaking, seja para o que for. Então, tipo assim, são cuidados de segurança que você precisa ter. Então, alguns custos, né? Eu sei que segurança normalmente é o primeiro
primeiro que as pessoas abrem mão, porque segurança nunca é um problema, até ser um grande problema, mas faz parte levar isso em consideração. E nem todo processo, ele é distributível. Então, tipo assim, você não consegue necessariamente pegar isso que ocorria de forma centralizada e distribuir ele em várias máquinas. Você não consegue fazer isso para o usuário final. Algumas vezes, seja pela informação, seja pelo nível de processamento, você precisa de um servidor unificado para poder passar até essa experiência para o seu usuário final. Então, tipo assim, se você tivesse que rodar o ChatGPT na sua máquina, você não usaria, porque ia ser lento. Você quer que ele seja mais rápido. E por mais que às vezes alguém fale, mas eu tô usando agora o Claude, ele tá muito mais rápido, o 4O ele tá muito mais rápido. Sim, mas se ele tivesse que estar rodando na sua máquina, não seria essa velocidade. Então, você tem que ter essa noção do que você consegue passar para o usuário final e não vai te economizar normalmente dinheiro, mas qual o custo que não é financeiro. De usabilidade, talvez, assim, né? Só puxando esse gancho aí, o carro autônomo, ele seria um exemplo disso, né? Às vezes você tá passando ali e aparece um trem na sua frente, você tem que decidir o que você vai fazer, né? Você vai frear, você vai passar direto. Então o carro autônomo, ele não teria que ter esse acesso à internet, mas teria que ter a informação sendo processada ali exatamente em tempo real pra ele tomar a decisão. Até né? pela latência também, então talvez seria um problema também, né? Qual o problema, na real, do carro autônomo? Seria a latência, né? Ele tem que tomar milhares de decisões, porque ele não analisa só, ok, tem aquele carro ali na minha frente freou, mas ele tem que analisar todo o ambiente ao redor, todos os microambientes, todas as micronuances que tem todos os milhares de sensores que o carro vai ter, né? Então, você jogar isso pra rede, pra esperar o servidor processar, pra o servidor responder, isso realmente não dá, né? Não dá. Uma das coisas que, já aqui dentro da DTI eu trabalhei, né? Foi com uma empresa, inclusive, montadora e tudo mais. E uma dos projetos que a gente teve permitiu, inclusive, ver como era a dificuldade de fazer um carro desse tipo. Tipo assim, não vou nem falar sobre a questão de, tipo, você tem 1 milhão de parâmetros que você precisa olhar, você tem 1 milhão de modelos, isso está dentro de um carro, normalmente elétrico, que tem uma bateria que tem que suprir tudo isso. Você tem todas essas tomadas de decisão e sim, esse carro, do mesmo jeito que ele está, sim, conectado, muitas vezes, com o sistema, ele também precisa funcionar sem o sistema. Você não pode estar subindo numa serra e o carro parar de funcionar. Ele é um carro autônomo, por mais que, tipo assim, ele funcione melhor, ele vai precisar dessa conexão para fazer isso em paralelo, muitas vezes para consumir uma série de serviços externos que vão usufruir disso, ele precisa ter e ficar fazendo esse download constante, por exemplo, do mapa de onde ele tá. Mas não só de onde ele tá, mas até uma certa distância de onde ele vai consumir, de onde ele vai andar ali, para ele poder ter essa noção. Isso aqui eu posso então ter isso internamente. Eu baixei lá toda essa parte do meu mapa de onde eu vou andar. E eu preciso agora reconhecer, baseado também nesse mapa e nas câmeras que tem e todos os sensores em volta, tudo que tem em volta. E tomar decisão baseado nisso. E o que acontece, por exemplo, quando esse dado não está atualizado, quando esses dados conflitam, quando acontece alguma coisa que eu preciso tomar uma decisão que ela é muito sensível. Toda vez que se fala de carro conectado, relacionado a isso, entra naquela discussão. Mas eu comprei o carro. Se o carro tiver que salvar a vida da pessoa para eu não atropelar ela, ou jogar meu carro na parede, ele vai me jogar na parede, sendo que eu comprei ele, em vez de atropelar outra pessoa. Então, tipo assim, a gente pode estender isso até essas decisões que elas são até éticas, mas a nível de tomada de decisão, o carro ele tem que funcionar. Ele não pode estar dependente. Tem que funcionar em paralelo. Ele tem que funcionar em tempo real. E ele tem ali os seus 20 milissegundos, que é normalmente quando a gente fala de processamento em tempo real, a gente coloca ali um teto de 20 milissegundos, que é um pouco padrão, mas obviamente isso varia de cenário a cenário, né? Tipo assim, no chão de fábrica a gente não precisa de 20 milissegundos, a gente trabalha até 100, por exemplo, né? No meu cenário. Mas você tá num carro. Tipo assim, são vidas que estão em jogo. Então você não pode deixar isso vazar. Você tem que ter uma série de safeguards e de seguranças para qualquer um desses cenários acontecer. Isso quando não tem ainda a galera que sacaneia carro automático, né? Que, tipo assim, o carro tem 1 milhão de câmeras e sensores. Aí vem um cara e tampa os sensores das câmeras dele. Ou então fica parado na frente do carro pra ver o que acontece, né? E tipo assim, o que seu carro vai fazer no cenário? Vai ficar parado lá pra cima? Ou então você vai esperar que a pessoa que está dentro tome a decisão de acelerar, trocar pro manual e tal. Porque tem alguns cenários hoje, inclusive, que o pessoal tá testando isso. Já tem que alguns carros dentro de um contexto limitado de onde eles possam andar, né? Até por causa desses problemas de conectividade e tudo mais. Ambiente controlado, que é, tipo assim, ele é um Uber sem motorista, sabe?
Tipo assim, e aí? Onde que esse cara vai poder andar? O que acontece quando o cara parar na frente? Que isso? Outro problema. Você tem uma empresa responsável pelo carro, uma pessoa que contratou o serviço e a outra pessoa que poderia ser ali a vítima do atropelamento, né? Então, tipo assim, tudo isso precisa ser levado em consideração. Ou seja, né, um carro Tanto vítima autônomo quanto assaltante. Não, e você percebe que essa complexidade aumenta exponencialmente quando esses dados são trabalhados em uma criptografia extremamente pesada, né, pela segurança, né? Então, não só os dados estão sendo tratados e processados, como ao mesmo tempo eles estão sendo tratados e processados e criptografados e desencriptografados para fazer esse processamento, esses cálculos intensos todos, né? É isso. E aí você tem uma outra questão que você vai colocar, que é qual o custo disso? Porque a gente falou que ele tem o par do sistema embarcado. Se você comprou um carro, você pagou pelo carro e tudo que tá dentro dele. Então você pagou, por exemplo, pela bateria, pela chassi, pelo sistema que tá dentro dele. Só que eu também falei que ele tem conectividade online. Se ele tem conectividade online, ele tem um servidor. Esse servidor tem um custo. Como esse custo vai ser tratado, entendeu? A gente já tem algumas montadoras discutindo isso. Esse custo, ele hoje tá embutido no carro. Quando você compra um carro do gênero, o preço dele já leva em consideração X anos de manutenção. É o tempo esperado, e quando a gente fala esperado é de esperança mesmo, que é uma variável estatística de tempo de manutenção daquele serviço, né? Então, esse preço está embutido. Mas, para tornar esse carro extremamente caro competitivo, faria sentido abaixar o preço do carro e cobrar pelo serviço? O quanto é isso? Se você compraria um carro que você teria que assinar um serviço para ele funcionar como autônomo? Não pagou a assinatura, não liga o motor. Não liga mais. Exatamente. Quer dizer, é uma série ele poderia de até, coisas. sei lá, ligar, mas não ter a funcionalidade do piloto automático, sei lá. Isso é uma discussão real legal, do quanto de controle você vai dar para esses sistemas que estão consumindo. Porque quando eu falo, chão de fábrica, meu sisteminha de Magic, o sisteminha de Magic é um sisteminha meu. O chão de fábrica é da empresa, entendeu? É uma máquina ligada em outra máquina da empresa. Só que a gente tem umas discussões, por exemplo, tem um banco no Brasil hoje que o aplicativo dele, você só consegue usar um banco não, né? É provavelmente uma fintech, porque não pode ser banco. Mas o aplicativo deles não está na Play Store, porque você precisa baixar via APK, porque uma das coisas é, se você pedir um empréstimo e não pagar, eles bloqueiam o seu celular. Então, tipo assim, o quanto de liberdade você dá para esses sistemas que funcionam por si só, quando você lida com o público final. Aí você pega o empréstimo do valor maior que o celular, deixa eles bloquearem e compra o celular de boa. Justo, parece bom. Mas então, tipo parece ético. Mas bota fé. E aí, assim, falando um pouco sobre futuro, assim, né? Aí eu entendo que talvez um dos caminhos isso aí é futuro, né? O que mais que vocês veem, assim, de futuro sobre esse tema? Você acha que... Porque cada vez mais eu acho que vai ter, né? Nos nossos aplicativos, na nossa... Né? Já tá... Enfim. A gente tem esse cenário, pra mim ele funciona tipo código. Toda vez que você faz um código, você faz ele funcionar da maneira mais estúpida possível. E depois você otimiza ele pra ele ficar funcional, pra ele usar clean code, pra ele estar correto da melhor maneira possível. É o fluxo padrão que a gente faz. E se a gente parar pra olhar, a gente consegue ver que o mundo também funciona assim. Quando você está competindo pra ser a empresa que está expandindo a fronteira do conhecimento, ou pra ser, por exemplo, a universidade que está trabalhando ali na fronteira do conhecimento, o seu objetivo é inovar. E inovar é caro. Inovar envolve infraestrutura, inovar envolve fazer coisas que não foram feitas antes, e isso custa muito dinheiro, tanto em investimento quanto em servidores e tudo mais. Só que à medida que essa inovação passa, você tem que começar a se preocupar em otimizar esse processo e tornar ele mais palpável para o mundo real, que é onde a gente está. IA era um negócio muito fora da curva. Todo mundo colocou lá em servidores e tudo mais. Só que o que vai acontecer? Você precisa tornar isso mais palpável. E à medida que várias empresas vão entrando e que vão tendo mais competitividade, fica muito caro você fazer isso por si só. Então você começa, uma das otimizações que você vai fazendo é isso. Você vai criando esses frameworks que são mais leves, que são mais fáceis e que são códigos mais otimizados. Você começa também a distribuir esse custo com o usuário final. Seja por assinatura, e aí você faz servidor. Né? Ou colocando, igual a gente falou, numa câmera, num dispositivo periférico, ou em formas que você consegue aplicar ele melhor. Então, isso assim, vai ter muito mais disso no futuro? Vai. Porque, inevitavelmente, você vai ter que jogar IA, você vai ter que jogar essas coisas em tudo. E pra você fazer isso, você vai ter que otimizar. Porque senão fica caro. E nem só contar
comentar, né, que vai ter otimização, mas também como cada vez mais a gente vê a memória ficando mais barata, o processamento ficando mais barato. Hoje em dia é comum você ver celular com 12 GB de memória RAM. O que, se você pensar que 10 anos atrás não tinha muito computador, não tinha 12 GB de memória RAM, entendeu? Então, esses sistemas vão cada vez ficando mais comum, tanto pelo avanço da otimização, quanto pela facilidade de acesso aos recursos, né, disponíveis. Bom, gente, acho que era isso, assim. Eu gostei muito da conversa de hoje, que eu aprendi pra caramba. Não, aulas. Aulas, Agora eu sei falar sobre tecnologia de processamento de borda. Exatamente. Espero que todo mundo também tenha tido essa sensação que a gente teve aqui, né, Denilson? Sim. E é isso aí, valeu, galera. Foi muito legal o episódio, foi muito rico de conhecimento. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Falou, galera. Até a próxima. Então, gente. Até a próxima. Até mais, pessoal.